Não existe sucesso sem cumplicidade de pessoas que aportam a esse sucesso. Você pode ter as grandes ideias, você pode ter capital, você pode ter muitos elementos favoráveis, mercado, inclusive, e fundamental. Mas há pessoas que aparecem nesse conjunto, às vezes não são mais de 5, 6, 10, que são as que, em definitiva, transformam aquela possibilidade em sucesso. Uma dessas pessoas é CEO, Carlos Orlando Barbosa, mais conhecido como CEO da gráfica. A revista Caras não poderia ter tido o sucesso que teve se não houvesse tido a cumplicidade da gráfica para fazer uma revista diferente, tecnicamente, graficamente, seu formato, seu papel, suas cores, os tipos de fechamento. Mas eu não quero invadir justamente esse território. Esse território pertence a ele, a CEO, a Carlos Orlando, a quem conheci há 30 anos em nossa primeira reunião na gráfica de Abril, a melhor gráfica da Latinoamérica, quando eu fui para falar com você, CEO, para ver como resolvíamos os problemas da Caras, que tinha um formato diferenciado, que já tinha um ano de sucesso na Argentina e precisávamos replicá-lo aqui. Como foi aquela conversa? Você lembra? Eu me lembro muito bem, Edgardo. Me lembro assim, com vários detalhes, porque a Caras veio mudar, quebrar paradigmas no mercado gráfico, no processo gráfico. Eu lembro muito bem que quando você chegou para falar de Caras, a primeira coisa que você veio, trouxe uma revista que era fora dos nossos padrões. Revistas semanais, antigamente, elas tinham um formato que desse a melhor velocidade de produção, porque tinha que ser rápido, produzir rápido e colocar em bancas rápido. Aí você me vem com uma revista que era muito maior do que as revistas que existiam, e você queria saber qual era o máximo que dava para fazer. Aí, bom, nós fizemos vários estudos, etc., chegamos no formato que é o formato da Caras hoje, mas para conseguir chegar nesse formato, nós tivemos que mudar processos, nós tivemos que comprar cilindros, importar da Suíça em cilindros para atender o formato que a Caras estava trazendo para o Brasil. Porque a Gráfica Abril já imprimia uma centena de revistas. Sim, lá, mas não tinha os cilindros. Há dois sistemas de que ele até pode explicar bem melhor, de impressão de revistas tradicionais. Offset, também existe o de plana, mas de altas tiragens, offset e rotogravura. Abril era uma das duas únicas gráficas em toda a Latinoamérica que tinha rotogravura. A outra tinha a gente na Argentina. Nessa rotogravura se imprime com cilindros. Esses cilindros, que seria muito difícil aqui explicar agora, mas esses cilindros não existiam para nenhuma das revistas que a editora Abril imprimia, nem nenhuma outra editora. Então já começam aí as quebras de paradigmas, né? O formato, a velocidade que tinha que produzir a revista, né? Eu lembro que o cronograma era o mais apertado que existia, a exigência, né, de prazos era enorme, e não bastasse isso. Quer dizer, todo o processo de confecção da revista, aí vem o acabamento. Porque o normal das revistas, principalmente semanais, o que era? Pegar a revista e grampeou, coloca nas bancas, né, e distribui. Tudo bem. O que acontece? Caras queria colocar brindes. Eu me lembro que a primeira edição eram fitas de videocassete. Fitas de videocassete do nosso país. Nosso país. A espessura do videocassete é pelo menos 3, 4 vezes a espessura da revista. Então, num pacote que você colocaria 15, 20 revistas, você coloca 5, 6. Para uma revista semanal, imagina a logística que você... E outra coisa mais importante, que teria que ser manualmente inserido
a fita de videocassete dentro do saco plástico e a revista. E isso depois que ocupava 4 ou 5 vezes mais caminhões para distribuir em todo o Brasil, que era também um segundo problema de logística. Se resolvia. Nós tínhamos que trabalhar para atender a tiragem da Caras, na época nós tínhamos que trabalhar com 3 manuseadoras. Empresas manuseadoras. Manuseadoras, empresas que faziam esse trabalho. Que tinham 100, 120 pessoas cada uma fazendo esse trabalho. Era um trabalho que exigia velocidade, né, controle, uma logística incrível já há 30 anos atrás. Né? Depois a gráfica da Abril investiu em equipamentos, trouxe equipamentos para fazer a inserção automática e foram os primeiros equipamentos na América do Sul a ter condições de fazer inserção automática. Mesmo assim, em função da tiragem, uma parte da tiragem tinha que ser feita manualmente. Mas tudo isso muito complexo, especialmente na época, deu certo pela Gráfica Abril, mas na Gráfica Abril houve sempre diretores e bons diretores. Mas quem fazia funcionar o operativo da Gráfica Abril foi Carlos Orlando. E a gente se deu bem, houve empatia logo, de cara. E uma vez resolvido todas essas primeiras edições e todas essas loucuras, de algum modo, chegou um domingo que eu estava no aeroporto de Rio de Janeiro, assisto às 9h30 da manhã, assisto enquanto aguardava o avião, que na televisão o acidente de Ayrton Senna em Monza. E por acaso nessa edição, a número 20, a capa que estava desde a quarta-feira nas bancas da Caras era essa capa. A capa de Ayrton Senna apresentando pela primeira vez na vida e na sua história uma namorada, Adriane Galisteu. Claro, eu sou editor, está a capa nas bancas com 300.000 exemplares aproximadamente, desde quarta-feira, com Ayrton Senna mostrando, ensinando seu novo amor, Adriane Galisteu. O que fiz? Liguei por telefone, não existia o telefone celular, não existia celular. Liguei, tinha umas moedas, liguei de telefone público do aeroporto para a casa de Carlos Orlando, porque era domingo. E falei, 1º de maio. 1º de maio, domingo 1º de maio. E ele estava assistindo a corrida, porque é um grande fã e um grande conhecedor e também colaborador de Sport Bus de Fórmula 1. Falei, CEO, temos que reimprimir. Reimprima. Lembra aquela ligação? Eu me lembro muito bem. Primeiro que esse dia é inesquecível para todos, né? Provavelmente todos têm lembrança do que estava fazendo no dia 1º de maio, né, de 1994, no acidente do Senna. Mas foi incrível porque assim que aconteceu o acidente, né, eu ainda falei para minha esposa, falei, nossa, vou ser acionado por alguém, porque o acidente foi muito grave, né, e ia ter alguém fazendo cobertura. Mas eu não terminei de falar, o Edgardo ligou. Eu acho que ele já estava colocando ficha antes do acidente, não é possível, porque foi imediatamente ligou, dizendo que estava com a revista nas bancas, que tinha que disparar uma reimpressão imediatamente. Só que era domingo, né? Justamente sem celular, sem nada, você disparar um processo deste, de gravação, preparar tudo, chamar equipes, etc., para poder reimprimir e colocar em bancas rapidamente. Fora isso, senhor, uma operação louca. A Gráfica de Abril funcionava todos os dias, às 24 horas, porque fazer 100 revistas e mais, chegou a imprimir 124 revistas em algum momento, Abril, que era mais ou menos nessa época, com os Paturussus e os Pato Donald e todo, chegava a esse número de 124 revistas diferentes. Cada uma estava estruturada para determinado dia, determinado horário, para impressão, para encadernação, para acabamento final, para saída de distribuição. Então, é um processo, quando você vai reimprimir desse jeito, que interfere em todo o demais. Portanto, a gráfica precisa
gerar uma mudança que não qualquer um faz. Carlos Orlando, CEO, fez. Não, a equipe da gráfica, ela tinha uma velocidade rápida para se ajustar, né, nesses momentos. Então, é evidente, por exemplo, no domingo você não tem toda a estrutura disponível, né? Muita gente folgando, etc. Mas imediatamente acionamos o pessoal, foram para a gráfica e viraram a revista de domingo para segunda-feira. Na segunda-feira, logo de manhã, as revistas já estavam saindo. Foi um prazo recorde, né? Porque não tinha nada, lógico, evidente, não tinha nada planejado, né? Isso daí foi, óbvio, né? Isso surgiu realmente da velocidade das pessoas. Agora, o que ajuda muito, e aí foi a nossa proximidade, que no caso de Caras sempre foi para mim um destaque, é a velocidade de decisão da própria Caras. Caras sempre decidiu rápido. Porque Caras não era um ministério, funcionava, se eu decidia que se reimprimisse, se reimprimia. Em cambio, em outras estruturas, o cara da redação tem que falar com o cara acima dele, enfim. E aí ver se há disponibilidade, se há papel, se há caixa, etc, etc. Então, essa velocidade. Mas isso fazia a diferença, porque num telefonema, nós acertamos a estrutura, a tiragem, o prazo, o fechamento. Falava, Edgardo, eu preciso já então que você me libere páginas, ou me libere material, etc. Tá bom. Vai ser porque imediatamente começamos a fazer uma edição especial também em paralelo. Então, um pôster. Foi a semana do 1 milhão de exemplares, que foi a semana recorde da história da Caras, a semana do 1 milhão de exemplares. Mas não foi a única vez que te compliquei, porque você já precisou, tínhamos em algum momento tantas páginas de publicidade que precisávamos acompanhá-las com páginas editoriais, então terminávamos fazendo edições acima de 400 páginas. E tínhamos um problema com os grampos que grampeiam os cadernos das revistas que não são assim, que não são coladas, sino que vão grampeadas, seguravam até 300, 280 páginas. Era normal, né? E aí como você virou você para conseguir grampos? Então eu volto até um pouco, mais uma quebra de paradigma, né, da Caras. Que quando nós fomos discutir a estrutura, o Edgardo não queria saber. Normalmente o gráfico pergunta, quantas páginas nós vamos fazer, qual o fechamento, etc. Nesse caso o Edgardo perguntou qual é o máximo de páginas que você consegue produzir para uma revista semanal. Parecia loucura. É uma pergunta inusitada, né? Porque é loucura para uma revista semanal. Então nós tivemos que fazer testes, fazer avaliações, etc. Chegamos ao número de 360 páginas, porém, para uma revista semanal, nós não tinha, o grampo não era suficiente para perfurar todas as páginas. Então nós tivemos que importar arame da Holanda. Tivemos que colocar 3 grampos e fizemos, acho que a maior revista que já foi feita semanal, com grampo. Uma revista semanal. Foi eu acho que a freguesia do O inteira sentia os impactos da grampeadeira da máquina. Porque a Gráfica Abril estava na freguesia do O, aqui em São Paulo. Porque foi um desafio tremendo, mas novamente nós superamos um desafio e foi um recorde. Outro desafio foi Caras 1000. A edição de Caras 1000, eu queria fazer com 1000 páginas a revista. Porque em um único exemplar. Porque eu sabia que tinha uma revista japonesa que tinha feito a edição 1000 com 1000 páginas, mas em 2 tomos de 500 páginas cada um. Nós precisávamos ser diferentes. E a diferença foi esta, que é uma revista até complicada para ter na mão, você precisa abri-la apoiada, mas iriam ser 500 páginas de publicidade e 500 páginas editoriais. E conseguimos. Mas, mais uma vez, CEO e a Gráfica Abril se viraram para conseguir. Então, novamente foi outra semelhante. Não, foi semelhante. Por quê? Na edição 1000, nós fizemos uma reunião
E aí o Edgardo me pediu, traz o que dá para fazer de especial numa edição 1000. Bom, imagina capa especial com hot stamping, com cores especiais, com 1000 alternativas, opções, né? Aí ele falou, não, eu quero fazer a revista com 1000 páginas. 1000 páginas para uma revista semanal. Eu falei, não. Aquelas 360 páginas lá já foi o nosso limite para grampo, né? Agora esse daí tem que ser lombada quadrada. Só que para lombada quadrada, que é essa lombada, né? É necessário mais prazo, porque a velocidade é muito menor. Vamos fazer 1000 páginas. É uma edição 1000, tem que ser de 1000 páginas. Então tá bom. Adequamos todo o processo, ajustamos toda a produção, cronograma para fazer. São 25 cadernos, né? 25 cadernos. E aí eu lembro que na publicidade, o diretor da publicidade na época, acho que era o Arnaldo, me ligou para saber o seguinte, porque na lombada, a lombada normalmente você coloca coisas da revista, etc, né? Ele falou, você teria problema colocar um anúncio. Na lombada, claro. Na lombada. Eu falei, não, tecnicamente sem problemas, mas eu nunca vi, né? Aí sei que depois reuniram lá, etc, a revista saiu com um anúncio na lombada. A primeira revista. Está com anúncio na lombada. Essa é uma grande verdade. Acho que a primeira e única, eu nunca voltei a ver nenhuma outra. Então, essa revista é inesquecível, essa é inesquecível, porque realmente 1000 páginas para uma revista semanal foi quem está assistindo pode entender, escutando a CEO de Carlos Orlando, por que Caras foi diferente e foi esse sucesso. Mas era impossível sem pessoas como ele. Então, isto não é exatamente uma homenagem, é um agradecimento às pessoas, às poucas pessoas que fizeram possível que as ideias loucas que um editor pode ter se concretizassem. E CEO conseguiu. CEO, ele fala CEO e a gráfica, Abril. É verdade. Talvez em outra gráfica ele não teria conseguido, não teria essas possibilidades. Mas é evidente que Carlos Orlando Barbosa e eu me animo a fazer esse desafio, a pessoa que mais conhece de gráfica como um todo, de cada um dos cantinhos do que existem em uma gráfica, e de rotogravura sem nenhuma dúvida. Rotogravura é uma impressão que para revistas que, especialmente na época, hoje todo mudou, que priorizava as ilustrações, as fotografias, as cores, brilham mais em rotogravura. Então, CEO, nosso agradecimento de parte de todos para você, que é uma pessoa especial, graficamente e, melhor ainda, humanamente. Obrigado mesmo. Isso. Acho que eu fico emocionado porque foram anos de muita dedicação, né, nesse processo todo. Eu realmente me sinto participante desse sucesso da Caras. Claro. Eu também não tenho a menor dúvida que o papel importante que a gráfica da Abril teve em todo esse processo, né? A revista realmente ela chegou a um nível de qualidade, por ser uma revista semanal, sem a condição dos tratamentos e o tempo que se tem, chegou a um nível de qualidade excepcional. Nós recebemos vários prêmios internacionais por qualidade na impressão da Caras. Isto. Então a Caras também nos ajudou a crescer muito como gráfica, né, como profissionais, porque era um desafio seguido de outro. Então, nós é que agradecemos, e eu pessoalmente, por ter participado e por participar dessa história fantástica de sucesso. Eu fico realmente muito emocionado por fazer parte dessa história. Muito obrigado. Foi o CEO da gráfica.